Aí, pronto, iniciou a gravação de novo. Pronto. Ok. Pode falar. Você estava falando da Cariacibo e da filósofa Virginia. Mas então, agora a pergunta aí. Raciocínio. Eu esqueci. Eu acabei falando bastante coisa, mas eu tinha falado de qual é o caminho, né, para a gente poder estudar, do modo como você está estudando e como as outras iniciaram, né? Aí eu citei Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro. Como é que a gente pode estudar uma filosofia estética brasileira com a seriedade que isso demanda e aí a pergunta era, qual é o caminho daqui? Mesmo que seja uma pergunta prospectiva, né? Uma coisa que a gente... e como é que a gente pode abrir esses caminhos para as pessoas que estão vindo após você, por exemplo, que está estudando estética, né, africana, que eu acho... Eu tenho a impressão, eu não vi muito trabalho de pesquisa nesse sentido, não. Eu tenho a impressão que é meio que solitário, né? Sim, sim, é muito solitário por enquanto. Eu também, meus professores, meus orientadores também desconhecem um pouco. Geralmente, quando a gente... Não que eles não existam, gente. Hoje em dia existe, mas a gente pode não se conhecer, não ter se lido, enfim. Mas o caminho, a resposta que eu vou te dar é sobre o meu caminho, né? Que pode não ser o caminho de outras pessoas, mas a gente vai se encontrar quando chegar naquele lugar, no lugar que a gente está pretendendo chegar, e tudo bem, né? Então eu vou te falar do meu caminho. Como eu estou fazendo isso, né? Eu sou bastante rígida, porque eu sei da dificuldade que é para uma mulher preta estudar e viver ao mesmo tempo, né? Para um homem preto estudar e viver ao mesmo tempo. Então, eu procuro ser muito rígida com meus estudos e respeitar, honrar essas mulheres, Lélia, Helena Teodoro, Sueli Carneiro, essas mulheres maravilhosas que vieram antes e que tiveram tanto trabalho para que a gente pudesse estar aqui filosofando, estudando e pesquisando, né? Então, o meu caminho é o seguinte, né? Eu uso teorias africanas para falar de estética africana, né? Eu não misturo teoria de um filósofo branco ocidental para misturar com o que eu estou estudando de África. Se você ler os meus artigos e a minha tese daqui a pouco, você vai ver que ele está baseado em 4 nigerianos, ou 4 pessoas pretas, que é o Babatunde Lawal, que é um nigeriano, Sophie Oluole, que é uma nigeriana, o Kola Bimbola, nigeriano, né? E tem mais por aí. Então, eu acho que o meu caminho é você voltar para a África. É só assim que a gente consegue chegar em algum lugar no futuro. Se a gente voltar para a África. É assim que eu entendo. Não estou dizendo que todo mundo tem que pensar como eu, por favor. Então, e por isso é mais difícil, porque a gente não tem esses textos no Brasil, em português, pelo menos. E nós do meu laboratório, né, nós estamos fazendo um trabalho muito cansativo, mas também muito persistente de traduzir esses textos. A gente já traduziu bastante coisa, né, de livros inéditos que não tinham no Brasil, livros que eu fui buscar, inclusive, às vezes acontece isso, textos que eu amo para mim, né, e textos que pessoas carinhosas às vezes mandam, porque sabem que eu estou fazendo, tô nesse trabalho, então tem muita gente carinhosa que apoia, né? Às vezes esse apoio é a melhor ajuda também, né? Eu não falo inglês, eu não falo francês, mas olha só, estou divulgando o seu artigo, ou então eu tenho um artigo aqui e eu queria te dar para sua turma, presentear para sua turma. Então, eu sinto que
ainda é muito pouco, porque a filosofia estética ainda não é muito vista pelas pessoas, mas as pessoas que veem, elas têm muito carinho, assim. O meu texto já está sendo lido na universidade, sabe? Na universidade rural, por exemplo, ele já está sendo parte de matéria do curso de estética, né? Professor Pedro Russac, lá na Rural. E isso vem acontecendo, assim, os professores pensam assim, nossa, a gente tem uma teoria africana para ler sobre estética. E os alunos também, às vezes, me escrevem muito felizes, sabe? Assim, dizendo, não acredito que eu estou lendo uma mulher preta falando de teoria preta em estética. Isso me deixa com os olhos brilhando, assim, de felicidade. E eu penso que todas as noites sem dormir, todas as dores de cabeça, todo o racismo que eu passei para poder estudar estética, porque é uma matéria elitista, né, branca. A filosofia é uma matéria elitista e branca. Você imagina estudar estética, né? Você imagina. Eu costumo Dentro do dizer que que eu não sou a cara da filosofia. Você olha para mim, eu não sou a cara de alguém que você chamaria de filósofa, né? Eu não sou a cara, principalmente, de quem você chamaria de esteta, né? Essa professora, essa doutoranda, ela vai falar para a gente sobre estética e filosofia da arte, aí entra, não é a minha cara, né? Não sou eu não sou a cara da filosofia no Brasil. Infelizmente, isso é verdadeiro. Então, quando eu recebo esses feedbacks dos alunos, eu lembro que eu estava em Londres e uma aluna me escreveu, eu estava inclusive visitando as nossas obras roubadas no Museu de Londres. Isso foi muito marcante para mim, porque eu estava justamente visitando as nossas obras roubadas. E eu recebi uma mensagem de uma aluna da Rural, absurdamente emocionada, quase chorando, porque estava lendo um texto meu sobre estética na aula numa faculdade federal. E eu também fiquei toda emocionada, obviamente, né? Fiquei emocionada com ela e pensei, nossa, todo o dinheirinho que eu juntei, olha só, eu tô vindo aqui tirando foto, registrando as coisas para levar para vocês. Isso tudo valeu a pena quando ela me escreveu dizendo que estava em sala de aula de uma universidade federal estudando o meu texto, sabe? Eu pensei, valeu a pena. Então, assim, o meu caminho é esse. Não é o único caminho. Existem outros. Mas o meu caminho foi entender que não há futuro se a gente não voltar para a África, né? Então, eu estou voltando para a África para poder escrever as teorias como os africanos contaram para a gente. Entender que existe um estudo de estética africana, existe a arte africana, existe artista africano, existe filósofo africano, muito antes do Ocidente saber o que era isso. Inclusive, o Ocidente foi aprender com a gente que era filosofia, né? exatamente. E essa história eles vão esconder, vão manter escondidinho. Não Não se no que defender, depender da gente. não se depender da gente. Exatamente. Tem uma parte aqui do seu artigo que você fala a importância de falar dessa figura do Amewa, assim que pronuncia, né? Aí eu queria que você me falasse um pouco disso, dessa figura, o que traz contexto. Essa figura, é preciso mais reflexão sobre ela e mais pesquisa sobre ela. Como eu disse para você, a gente tem poucas coisas em português, chega muito pouco material para a gente pesquisar a estética africana no Brasil, né? Então, as minhas pesquisas são ainda sobre o que é possível, né? Então, eu descobri, lendo um livro do Thompson, que existe esse filósofo da arte, esse esteta, chamado Amewa, na Yorubalândia, que é esse apreciador, esse experienciador do que é belo. Então, o que ele faz, né? Ele faz exatamente o que fazemos os filósofos, nós estetas fazemos. Ele procura a beleza das coisas, reflete sobre ela, julga se há beleza, se não há beleza, né? Se o belo mora naquele objeto, se o belo mora naquela pessoa, porque
como eu disse no começo, nós somos obras de arte, né? Nós fomos feitos obra de arte por Obatalá. Então, o Yorubá entende que cada corpo é uma obra de arte, né? Então, o Ameuá, ele é o esteta, ele é o filósofo da arte, né? Então, ele avalia todas as coisas esteticamente. Olha que incrível, a gente achando que... Eu já encarei isso em algumas palestras que eu dei, das pessoas achando que eu tô inventando uma categoria para o estudo da filosofia africana. Eu falei assim, não, eu só estou traduzindo porque eu falo português, então eu falo estética, mas eu podia falar Aeuá, Ananhá, sabe? Que são nomes de artistas e de estetas, é só uma tradução. Eu só estou dizendo que existe uma estrutura filosófica que é a mesma que é anterior, inclusive, à do Ocidente. Né? Então, esse é o Ameuá, é o nosso esteta, que Legal, está lá perfeito. há milênios de anos fazendo esse papel que o pessoal só descobriu aqui no século XVIII. Bom, aí eu queria que você falasse um pouco também dos ITANs, né? Nessa sua pesquisa você traz, né? O suporte dos ITANs, a primeira obra de arte, com esse título aqui, né? Que aí você usa aqui um historiador, né? Fala um pouco desse suporte dos ITANs. Do Babatunde Lawal, ele é incrível, né? É, como todo filósofo, a gente sempre tem as nossas reflexões, controvérsias, aceitações, enfim, mas ele é maravilhoso, assim, é o nigeriano que eu acabei de falar. Então, a filosofia iorubá, ela ensina pra gente que o Atalá foi chamado por Olorum para poder fazer as primeiras pessoas humanas. Então, ele pegou o barro. Isso é uma história, é um Itã, né, que a gente ouve muito nos terreiros, mas a gente não associava isso à estética e filosofia da arte. Então, ele molda cada pessoa do barro. Você consegue imaginar um artista branco moldando, fazendo a escultura do barro, deixando ela perfeita lá. Depois falar, esse cara é artista. Mas quando você fala assim, um deus preto moldou uma obra de arte, você não consegue fazer a conexão de que ele está fazendo arte e de que ele é um artista, né? Então, é preciso dizer para as pessoas, esse tanto está dizendo que nós somos obras de arte, que o Batalha é artista. Eu preciso fazer assim, didaticamente. Porque se fosse um deus branco, ou se fosse uma pessoa branca sentada na esquina fazendo isso, você imediatamente ia identificar como artista e sua obra de arte, né? Então, o Batalá molda, né, com suas próprias mãos, o nosso corpo humano. E como a sociedade iorubá é uma sociedade coletiva, ele usa material e usa a mão de obra, né? A mão de artista de outras pessoas. Aí, Ogum, como é o dono das ferramentas, ele esculpiu as mãos, né, com as ferramentas. Esculpiu as mãos, as partes mais detalhadas do rosto, né, dos pés. Ele pegou o barro de outra pessoa, de Nanã, né? Depois ele Olorum sopra o Emi, que é essa qualidade imaterial que eu falo que tem da estética africana, né? A estética africana é o material, ela tem o barro, ela tem o processo artístico que é representado por Ogum, né? Porque eu via muito isso, né? Que a obra de arte africana não pode ser considerada arte porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles só fazem. Desculpa. Eles só fazem. Mas assim, o racismo, às vezes, ele é. O racismo, ele é tão. É tão quebrável, assim, né? Tão facilmente quebrável. É uma coisa muito.
Enfim, Cismária. aí, então, tem o molde, né? Tem o processo de criação todo detalhista, precisava dos detalhes, aquilo precisava ficar bem feito, então ele chamou as pessoas que poderiam fazer aquilo ficar bem feito. Isso é um artista, são pessoas separadas. Ele poderia ter chamado várias pessoas para fazer aquilo, mas ele chamou as pessoas certas para fazer uma obra de arte. Quer dizer, ele chamou os artistas, né? Ele não chamou todos, ele chamou os artistas, né? Ele pegou um material, chamou os artistas e fez uma obra de arte, né? Então, a gente já sabia que era beleza muito antes deles saberem o que era belo, que foi criado enquanto obra de arte. A primeira pessoa iorubá no mundo era uma obra de arte, né? Então, esse é o Itã que tem lá, que o Lawal conta, e que a gente conta nos terreiros de candomblé, mas infelizmente a gente não consegue fazer a conexão de que a gente está falando de um Deus artista, que refletiu sobre a sua obra, né? Que nem um filósofo faz. Ele refletiu sobre sua obra, ele analisou quais eram os materiais necessários, que são bons, quais seriam ruins, quais iam dar certo, quais dariam errado. Ele analisou isso, ele entrou num processo, né, de produção da obra de arte, ele terminou a obra de arte, estamos nós aqui, né? Então, Perfeito. isso. Olha, aí eu estava lendo aqui e a vida como performance, né? Então, como é que a gente pode imaginar que dentro do universo de uma racionalidade ocidental, né? Eu gosto de pontuar assim, porque aí a gente vai delimitar o modo de pensar, a gente vai entender que é diferente do nosso. Então, dentro do modo de pensar ocidental, eu não sei se caberia essa ideia, esse pensamento iorubá, né? Da vida como performance. Aí, fala um pouco para o nosso ouvinte disso, a vida como performance para o iorubá. Como é que se dá? Tá, então, outra coisa também que a gente consegue identificar se são pessoas pretas, porque os corpos pretos eles foram animalizados, são corpos que foram tirados dele a humanidade, né, e a capacidade de criação. Então aí acaba sendo também mais difícil da gente identificar, então a gente tem que dizer detalhadamente. Olha só, se você olhar de um Yorubá na Yorubalândia, até no terreiro de Candomblé mesmo, né? Mas vamos falar de um Urubá na Yorubalândia. Eles se paramentam, se pintam, né? Eles colocam galhos na cabeça para ficar bonito, flores, né? Eles usam muitas joias, eles cantam, eles dançam, né? E, por exemplo, tem o Oriki de Família, que é um poema cantado da pessoa, diz sobre aquela pessoa, sobre a liagem daquela pessoa. Então, até para falar quem é você, existe um material artístico para falar de quem sou eu, que é o Oriki, né? Que é um poema, né? Um poema cantado, né? Então, o que eu chamo de vida como performance, né? Vida como obra de arte, que as pessoas acham que foi o Nietzsche que inventou. Os iorubás já faziam desde que nasceram, né? Porque a gente, o que os historiadores da arte dizem que é assim: quando o Batalá cria a pessoa humana, ele coloca na gente todos os impulsos da arte. Ele nos cria como arte, mas ao mesmo tempo que ele coloca esse impulso da arte na gente, ele nos cria também como criadores, né? Então a gente passa a vida toda experimentando que obra de arte nós seríamos, que obra de arte nós somos. Então, o Yorubá, ele é múltiplo, né? Ele canta, ele dança,
ele se pinta, ele se veste, ele se arruma. É isso que eu chamo de performance. Você está performando a vida. A sua vida é uma obra de arte contínua. Ela não para de ser uma obra de arte. O tempo inteiro você está se moldando. E uma coisa muito importante sobre performar é dessa substância imaterial do que é belo para o Yorubá, que também é o caráter. O caráter ele precisa ser moldado, né? Você precisa ser uma pessoa para a sua comunidade. E isso faz parte do que é ser belo. Então você passa a vida toda moldando o seu caráter. Isso é experimentar a beleza, é tentar alcançar o que é belo. Então não é só visual, não é só o que você vê o corpo de um iorubá, não é só o que ele pode fazer com o corpo visualmente, mas é como ele molda o caráter dele, né? Porque uma coisa não pode estar separada da outra para a estética iorubá. Então é isso que eu chamo de performance. O iorubá está sempre performando, ele precisa sempre estar em movimento. Lembra que quando o Obatalá termina a obra, algum termina a obra, o Lorum vai lá e sopra o Emi para que ela tenha vida? Então, essa vida que é soprada na obra de arte, ela é um movimento. Então, por isso que a gente não para, a gente tem um começo, meio, começo, começo, meio, começo. A gente não para, né? Então, essa nossa vida é performance porque a gente está sempre buscando moldar o nosso caráter, moldar o nosso corpo, as nossas atitudes na sociedade. Muito bom. Bom, aí mais uma parte que me chamou a atenção aqui são as conexões diaspóricas, né? Que você trata aqui no Brasil, né? Aí você usa algumas referências aqui. Eu queria que você falasse um pouco aí dessas conexões diaspóricas. Rosana Paulino e Maria Auxiliadora, acho que são as referências, né? Ah, tá. Deixa eu olhar as obras. Então, tem várias, né? É como eu disse no começo, nós somos. Minha cachorra quer participar da reunião, desculpa. Sossega, Lala. Então, a gente precisa entender que são várias conexões. E que eu peguei aqui duas, para poder servir de exemplo, né? Então, como eu falei, o belo para o Yorubá, ele tem o material e o imaterial, né? E o imaterial pode ser o caráter. O que você faz de bom para a sua sociedade, né? É o movimento, a espiritualidade. E contando esse tanto da criação do mundo, você entende que existe material que é usado para fazer a obra de arte e existe o objeto, a substância imaterial, que é esse sopro, esse emi, que é dado aí, que a gente pode considerar que são muitas coisas numa obra, né? Então, eu pego três figuras do assentamento da Rosana Paulino. Ela coloca um coração, um filho no útero de uma mulher e raízes também numa mulher que foi fotografada por um livro de história. Ela não tem uma humanidade. Ela foi fotografada por um livro de história natural. E o que a Rosana faz? A Rosana, a artista, ela devolve a vida para essa mulher. Ela coloca um coração nessa mulher. Ela assenta essa mulher, ela dá raiz, ela liga essa mulher aos seus antepassados, a sua história, quando ela coloca raízes no pé dessa mulher, nos pés dessa mulher, né? Ela coloca um filho, ela dá linhagem para essa mulher, né? É isso que a obra de arte faz, é isso que a primeira obra de arte faz, né? E a gente reproduz quando a gente vira artista. A gente pega o material que não tinha vida, é o barro, né? Essa fotografia dessa mulher era o barro, é um material que não tem vida, tirar da vida dela, ela só é uma personagem de um livro de história natural, né? Então a Rosana Paulina, ela pega esse material e ela sopra o movimento nele. Como ela faz isso? Ela dá um coração. Ela faz,
ela recorta isso está em tecido, ela recorta essa fotografia, né? Está em tecido, ela recorta o tecido e depois ela remenda, né? Vai remendando com uma linha que fica soltinhas, elas ficam soltinhas. Gente, o nome da obra é Assentamento, tem vários, eu peguei 3. Vocês podem olhar no meu artigo Problemata, que vocês vão ver. Então, ela remenda. Então, o que ela está fazendo? Ela está refazendo a história dessa mulher quando ela remenda, né? Ela está refazendo. Então, esse é um dos padrões estéticos que são parecidos com padrões estéticos africanos. A gente pega um material grosso, um barro, né? Porque essa mulher ela foi tirada dela a humanidade. Então, ela pegou um material puro e deu vida para esse material, né? Então, esse é o padrão que se repete na obra de arte na diáspora. E eu acho muito bonito quando isso acontece. Claro que tem muito mais para falar sobre isso, mas eu acho muito bonito quando isso acontece, porque quando eu comecei a estudar estética africana, eu queria entender a origem da estética africana, né? Eu queria realmente refletir sobre a estética africana e sobre as produções de obras de arte que dizem que são africanas ou afrodescendentes. Mas por que que a gente considera essas obras africanas ou afrodescendentes? Por quê? Obras de arte. Porque elas têm esses padrões que se repetem, né? Que se repetem, que se comunicam na arte. E nesse caso do assentamento, é esse material, junto com o material que a artista refaz, igualzinho o Batalá fez a primeira, a dar vida para esse material bruto. Ela molda e depois dá o movimento para ele. Eu vi. Pode falar. E você me perguntou também da Maria Auxiliadora, né? Isso. Então, eu gosto das obras da Maria Auxiliadora da Silva porque muitas dela é sobre a espiritualidade iorubá, né? E eu gosto fundamentalmente das obras de terreiro. Como eu disse no começo, o meu mestrado foi sobre terreiro de candomblé. E se você prestar atenção nas obras da Maria Auxiliadora, você vê que elas estão todas em movimento. Que pena que não dá para eu falar e mostrar a imagem aqui, Mostrar. né? Uhum. É um movimento de verdade. Ela pinta a obra conforme o movimento dos orixás no terreiro de candomblé, quando estão no corpo de uma pessoa. Então, se você reparar a Oxum está virada com a saia aberta, como se ela estivesse dançando, né? Porque a obra de arte, que é Oxum, ela precisa ter vida, né? E a vida nesse momento da obra, podia ser outros, é esse movimento mesmo que é dado a ela, a roupa, aos objetos, né? Tudo é dado a ela na obra da Maria Auxiliadora. E ela tem o espelho, e ela tem as roupas, ela tem as joias, tudo é dado para ela. Então, a Maria Auxiliadora está construindo um corpo, né? Assim como as primeiras obras de arte, está dando a ele movimento real, né? Porque isso também tem a ver com os festivais que é feito por exemplo, como o Festival de Eledé, que a gente se veste, que a gente se pinta, que a gente canta, que a gente dança, e aquilo é um espetáculo artístico, né? E eu vejo muito isso nas obras dela, que é como se ela está mostrando para a gente como acontece a arte em movimento. Né? Isso é arte africana, quando ela está em movimento. Existe mais de uma forma de estar em movimento. Eu apresentei 2 formas diferentes, né? E aí tem Yansan também, que está dançando, tem Xangô, que está levantando o machado, né? Todos vestidos de caráter, com suas joias, seus paramentos. Então, ela meio que está reproduzindo aqui no Brasil, né? O candomblé é brasileiro, mas é justamente por isso, porque é um padrão estético que vem de África,
né? Ainda que seja brasileiro, é um padrão estético que vem de África. Então, ela está reproduzindo esse padrão estético que vem de África, que é paramentar um corpo e dar movimento para ele. Então, quando ele se movimenta, ele vira obra de arte de fato. Aí você pode apreciar a beleza do corpo. É isso. Perfeito. Eu vi as imagens aqui. Quem tiver oportunidade, depois pesquisa lá na internet, Maria Auxiliadora. Eu achei as imagens que realmente dizem tudo isso que você falou para a gente aqui. Bom, Nayara, eu queria que você fizesse aí, desse o seu recado. A gente já está com quase 1 hora de conversa. Eu queria que você desse o seu recado para a gente, falasse um pouco, contextualizasse um pouco da sua pesquisa, né? E como você já fez isso, obviamente. Mas aí o seu recado final, né, para a gente ficar com isso gravado e assim que sua tese sair, a gente poder usá-la também para disseminar esse conhecimento. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir aurê, né? Pedir bênçãos aos meus mais velhos, meus irmãos, para que eu possa fazer esse trabalho que sirva para a comunidade, né? Porque bom é o que serve para a comunidade, né? É essa a tradução do que é bom. Então, primeiro é isso, pedir aurê aos meus mais velhos, para que eu consiga fazer isso, dar conta do recado. E uma outra coisa que eu acho muito importante dizer é que eu falo de mitologia iorubá, de Itãs e Yorubás, mas eu falo sobre o ponto de vista filosófico, né? As pessoas às vezes confundem um pouco, porque eu estou falando de orixá, estou falando de Nigéria, né, de Benin, e às vezes confunde um pouco, mas esse é o lado filosófico. O lado espiritual, você senta lá no pezinho da sua mãe, do seu pai de santo e aprende com eles. Aqui é a questão puramente filosófica, né? É bom deixar isso nítido para as pessoas que me ouvem. Muito, muito importante para mim. E agradecer as minhas mais velhas que chegaram antes e abriram esse caminho para a gente poder estudar. Meus amigos, professores filósofos, que sempre ajudam a gente a deixar os nossos textos melhor, o Juan, o Renato, sabe? Essas pessoas que estão sempre do nosso lado. E eu gostaria muito de dizer para as pessoas que é um trabalho difícil, então, e é um trabalho de começo, né? Então, ele vai ser o trabalho possível agora. Mas a gente está trabalhando muito, né? Quando eu digo a gente, é porque eu sou a louca que está encabeçando tudo isso, mas ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? Então, tem um monte de gente, uma hora aqui, outra ali, meus alunos, principalmente. Eu quero agradecer, eu quero que isso fique gravado para sempre. Eu quero agradecer muito aos meus alunos, todos os meus alunos da UERJ e da UFRJ, que trabalham comigo traduzindo esses textos que não tem no Brasil, para que a gente possa colocar esses artigos no ar, para que eu possa terminar a minha tese, por exemplo, né? Para que as pessoas possam ter mais tarde, daqui a pouquinho, acesso a esses livros completos e poderem estudar estética africana, teoria africana, voltar para a África de verdade. Então, eu agradeço muitíssimo aos meus alunos da UERJ e da UFRJ. Não vou falar o nome de todo mundo, porque eu não vou lembrar o nome de todo mundo, sabe? O professor é assim, né? Mas sintam-se todos amados e muito obrigada. Eu acho que é isso, assim, nessa fase eu só estou agradecendo e pedindo bênção para terminar isso da melhor forma possível. E é muito trabalho, quem quiser trabalhar comigo, estou aqui no meu curso na UFRJ e na UERJ. Os cursos são gratuitos, eu aceito gente que esteja a fim de trabalhar Ótimo, comigo. perfeito. Nayara, foi muito bom falar com você. Eu, assim, antes de conversar com você, eu não tinha essa ideia, né, de como funcionava, de que há uma pesquisa sendo feita e de que isso pode trazer aqui para o Brasil, pode trazer para a academia
para os departamentos de filosofia do Brasil. Então, não temos mais a desculpa de dizer que não existe nada e que ninguém está trabalhando, tá? E a gente tem material, né, que pode ser trabalhado aí. Porque a gente tem essa desculpa, né? Você sabe como funciona, né? Os departamentos de filosofia. Pelo menos Sim. aqui, o departamento de filosofia que eu estou aqui, a gente é eurocentrista. O que a gente estuda? Estética, a gente estuda Hegel. E a gente estuda Kant em estética. A gente não estuda esses outros pensamentos, né? Então, é importante, sim, a gente ter essa referência, que é nova. Eu acho que é tudo muito novo, né? A gente está vivendo um momento muito novo. A gente está vivendo um momento que é um momento de um momento político complicado, mas a gente vê que a resistência e a construção que está sendo feita nesse mesmo momento também é esplêndida, é maravilhosa, né? E que a gente vai ter isso para o nosso futuro. E nesses momentos é que o valor das iniciativas, né, que traz esse axé para a gente é importante, é importante. Então, eu queria te agradecer também, antes de mais nada. Eu agradecer a você e agradecer a essa oportunidade desse nosso encontro aqui. Eu tenho certeza que isso vai servir para muita gente. Eu Obrigado, que viu? agradeço, Daniel, eu que agradeço, porque para mim é muito, muito importante levar esse trabalho para as pessoas e para essas pessoas saberem que estética é poder. Se você pode se ver, você pode dominar um espaço. A estética não é uma área da filosofia onde você fica ali vislumbrando quadros no museu. Não é isso. Estética diz quem pode, quem não pode ocupar determinado lugar, né? Quando eu olho para uma pessoa, eu, eu comparo ela com a mitologia que existe na minha cultura e vejo, essa pessoa diz respeito, ela é representação da mitologia que eu estou acostumada a ler na minha sociedade. Se ela não for, ela não serve para trabalhar comigo, para eu amar, para se casar comigo, para ter filho comigo. Então, estética é poder. Se eu começo a contar as mitologias africanas e digo para você que essa obra de arte aqui, tal obra de arte, ela é a representação de mitologia tal e ela se parece comigo, você vai se ver representado. Então, quando aparecer uma mulher como eu falando de filosofia, ou um homem como você falando de filosofia, eu vou dizer: ah, tá, essa imagem condiz com a mitologia tal, com a obra de arte tal, então ele pode ocupar esse lugar. Estética é poder. A gente precisa começar a entender a seriedade do estudo de estética no nosso país. Ok? Ótimo, muito obrigado, viu? De nada. Agora eu vou parar.